Fala, torcedor alagoano, fala, torcedora alagoana, tudo bem com vocês? Bom, mais uma vez, CSA de Marcelo Cabo pauta aqui no canal. Na verdade, o CSA esse ano tá sendo pauta para tudo e eu sei que eu tô atrasado para falar das transferências do CSA, mas mesmo assim irei falar e vamos falar um pouco da derrota do CSE contra o CSE e a projeção para o jogo de amanhã contra o Asa, porque é um jogo extremamente importante para o futuro, não só do CSA, mas também do Asa. Mas o assunto aqui vai ser o azulão do Mutange. Então vamos comigo que tem muito assunto para falar do time do CSA. Bom, primeiramente de tudo, agradecer a sua visualização. Se você é inscrito, muito obrigado. Deixe o seu like como sempre. Se você não é inscrito, se inscreve aí se você gostar do meu conteúdo, ativa o sino das notificações e também, se você achar que tem mais pessoas que vão gostar desse conteúdo, compartilhe o link dos grupos, no WhatsApp, no Instagram, enfim. Compartilhe esse link aí para quem você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo. Enfim, primeira contratação que eu irei falar já atuou pelo CSA, justamente nessa última partida contra o CSE, que é o Juninho Valora. O Juninho Valora estava afastado do CRB, ele jogou a última temporada e meio do CRB, como todos vocês sabem. Foi um pedido do Daniel Paulista há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, na verdade. Jogou a primeira boa parte com o Daniel Paulista de titular absoluto, na volta do Daniel também, ele era titular com o Luzer, mas na volta do Daniel ele jogou boa parte, na reta final ficou afastado e esse ano não estava nem treinando com o elenco principal. Bom, os motivos que o Juninho estava afastado, eu coletei as informações, sei que muitos desses motivos, na verdade, não são por conta do campo, porque tecnicamente o Juninho Valor é um jogador muito bom, mas não me convém. Vou analisar o tecnicamente do jogador. Pode soar até um absurdo, mas para mim o Juninho Valora chega como a melhor contratação do CSA no ano 2024, a mais completa e talvez uma que seja um pacotão de coisas que ele possa resolver em uma tacada só. O Juninho Valora chega no CSA para ser o camisa 8 criativo, que o CSA não tinha. O CSA estava improvisando jogadores de meio campo como camisa 8. Ele chega para ser um cara da articulação, coisa que o CSA está com muita dificuldade. Ele chega para ser o batedor de falta, que é uma coisa que o CSA não tem. Aí vão falar: Matheus, o Rafinha cobrou uma falta e fez um gol contra o Coruripe. Uma falta que, convenhamos, mérito do Rafinha, mas muito mais falha do goleiro do Coruripe, que estava assim 70 metros da barra e chegou completamente atrasado. O Juninho Valora é cobrador de bola parada em todas as áreas, cruzando, chutando direto, tem um chute de fora da área, que é uma coisa que o CSA também não está explorando esse ano, além de ser o cobrador de escanteio, de pênalti, é um cara que chega para fazer tudo nesse time do CSA. Eu comentei em off com alguns companheiros de trabalho que o Juninho Valora vai chegar para fazer tudo no CSA. É um cara completíssimo, coisa que o CSA não tinha. Vocês estão vendo os números dele aí na última temporada, jogou bastante, 52 jogos, é um dos jogadores que o CSA contratou que mais jogou na temporada passada e que mais teve contribuições em gols. São 11 contribuições em gols, são 2 gols e 9 assistências, fora as contribuições indiretas, construções, enfim. Mas o Juninho Valora, vocês já viram um pouquinho dele contra o CSE, mas para mim é isso. É um cara que é o completíssimo e chega para tentar resolver todos esses problemas que o CSA tem. Falta de criatividade, falta de homem de bola parada, falta de chute de fora da área, enfim. Tenta resolver tudo. O meu grande questionamento com o Juninho Valora é o seguinte. O como ele vai aguentar essa temporada tendo que fazer tudo e o nível de comprometimento tático do Juninho Valora. O Cabo ama jogador assim, tem que ser comprometido taticamente. O Juninho Valora é um cara que vira e mexe e desliga da partida. Fica um pouco mais lento, um pouco mais cansado. E esse é o meu grande questionamento. Também o meu grande questionamento é quem vai jogar do lado dele. Jean Kleber, não acho uma boa. Acho que vai ficar um primeiro terço de meio campo bem lento. Vai jogar o Marlon, vai ter que segurar mais um pouquinho, não vai poder subir tanto. Enfim, são ajustes que o Marcelo Cabo vai ter que fazer. Outra coisa também que vale um adendo rapidinho é a sorte do CSA também nessa negociação. O Júnior Valora, pelo que a gente pôde saber, né, nós da imprensa, o Júnior Valora preferiu um bem-estar familiar, um bem-estar de vida, permanecendo aqui em Maceió, do que buscar propostas numa Série B, no Paulista, enfim. Que ele é um cara com mercado. Então ele aceitou ali se adaptar à realidade do CSA para ficar em Maceió. Então uma sorte que o torcedor do CSA não tem nada a ver com isso, mérito da diretoria também que contratou. Mas, na minha opinião, voltando,
Juninho Valora é um faz-tudo, ele chega para resolver vários problemas. Vamos ver até quando ele vai suportar essa carga muito alta de tantas responsabilidades, beleza? Outra contratação é o Eduardo. Eduardo, acho que todo mundo conhece, lateral direito. Saiu muito novo aqui do CRB, na década de 2000, 2006 ali, 2007. Foi jogando no Vasco, ficou um tempo no Vasco e saiu rodando o Brasil inteiro. As últimas passagens dele estão aí. Vocês já tinham visto também, né, nas últimas passagens do Juninho, mas as últimas passagens dele estão aí. Sempre atuou no nível bom de futebol, o Eduardo. O Eduardo sempre foi Série B, Série A, Série B, Série A. Nunca foi um jogador de Série C, D. É muito raro a gente ver no currículo do Eduardo até mesmo rebaixamentos da B para C. Então é um cara que sempre teve muito mercado, teve muita qualidade. No último ano para cá, ele conviveu com um problema de saúde. Eu acho que todo mundo sabe. Ele teve um câncer, teve que se tratar, ficou parte da temporada fora, voltou aos poucos. É uma nova realidade. E por que eu estou tocando nesse assunto? Jogou 37 jogos ano passado, com ótimos números de assistência, 9 assistências, mas não foi titular absoluto no Sport, devido a isso das lesões e também uma falta de sequência. O Sport nos dois laterais ano passado revezaram muito, lado esquerdo com o Filipinho e Igor Carlos, e o direito com o Everton e o Eduardo. O Eduardo é um cara muito técnico, coisa que o CSA está faltando, mas ele tem um porém. Vai disputar uma Série C. Série C é um campeonato extremamente físico, muitas viagens, desgaste. Você vai jogar lá no norte, vai jogar na parte de baixo do país, vai jogar aqui durante o Nordeste todinho, enfim, Centro-Oeste. O Eduardo não é mais menino. São 37 anos nas costas, chegando aos 38. Não passou da marca de 40 jogos ano passado. Vai ser o titular absoluto. Então a expectativa é que o Eduardo, já no Alagoano, engate uma sequência de jogos para estender até o Campeonato Brasileiro da Série C. Tem que ver essa questão física do Eduardo. Acho tecnicamente Juninho Valor e Eduardo um acréscimo técnico absurdo no CSA. Tecnicamente vão ser titulares da posição com tranquilidade, mas são jogadores velhos. É inegável. Os dois têm 37, os dois vão fazer 38 anos. Inclusive, se eu não me engano, o Eduardo e o Juninho vão para a quarta passagem juntas. Já jogaram em tudo que é time junto. Bahia, Ceará, enfim. Jogaram várias vezes juntos e, por coincidência, são da mesma geração, do mesmo ano de nascença. Parece tolice isso que eu estou falando, mas é uma realidade que a gente precisa trazer. Jogadores que talvez não aguentem a temporada cheia, possam desfalcar um jogo ou outro, e isso não é bom para o CSA, porque se o CSA está indo atrás desses caras, é porque quem está lá na posição deles não serve para o clube. E se não serve para o clube nesse momento, muito possivelmente, na ausência do Eduardo e do Juninho, lá no futuro, também não servirão. Então fica esse asterisco aí nas contratações de Eduardo e Juninho, que são caras que eu gosto, acho ótimos futebolistas, mas fisicamente temos que ficar observando. A última contratação, e eu vou até comentar sobre as três, que elas têm coisas em comum, que são o Marcelo Cabo ter trabalhado com todos esses caras, né? O Cabo trabalhou com o Juninho Valora, o Cabo trabalhou com o Eduardo e o Cabo trabalhou com o Wellington Carvalho, que é isso que eu falo agora. Inclusive ele trabalhou 3 vezes com o Wellington Carvalho. O Wellington Carvalho foi um zagueiro que passou pelo CRB lá em 2018, depois estendeu um contrato para 2019. Essa primeira passagem dele foi mal. Essa primeira passagem dele foi boa, principalmente em 2019. Em 2019 ele jogou muitíssimo bem, jogou ali boa parte do ano do lado do Vitor Ramos e jogou bem, seguro e tudo mais. Saiu, teve ali um bom momento na carreira, saindo para fora do país, passando por Curitiba. Mas os últimos 2 anos do Wellington não foram de prosseguimento. O Wellington no passado sobe com o Paysandu, mas na reta final da Série C, já no final da fase de mata-mata não, perdão, de pontos corridos, indo para de mata-mata, ficou fora da temporada devido à lesão. No CRB ele teve problema de lesão também, e esse ano foi para o Amazonas, que é um time de Série B, e jogou apenas uma partida e foi dispensado e hoje está no CSA. Tecnicamente já foi um zagueiro que ajudou muito os times que passou, que já jogou muito bem, mas o físico vem judiando bastante nas últimas temporadas. Se o CSA conseguir fazer um trabalho legal de cuidado físico com ele, não botar ele para estrear agora sem condições, fazer um trabalho de fisioterapia, um trabalho de fisiologia legal para administrar a minutagem e deixar ele sempre inteiro,
O Wellington Carvalho também entra na mesma opinião que eu falei de Juninho e Eduardo. Melhor jogador da posição chegando, tecnicamente superior aos seus companheiros e vai sair o dono da posição. Ponto. Os três que chegaram, tecnicamente, chegam para ser os donos das posições. Mas todos eles não convivem bem com a parte física. Principalmente Eduardo e Wellington Carvalho. O Juninho é até bem fisicamente, é um cara muito bem preparado. Mas o Wellington Carvalho também vem convivendo com esses problemas físicos, que é uma questão que entra no mesmo comentário passado. Vou ficar repetindo. Se quem tá no CSA ou quem tava, porque houve dispensas na defesa, não servem, se o Wellington Carvalho se ausentar, o substituto provavelmente vai abaixar bastante o nível técnico do clube. Então, o que eu quero passar de mensagem para você, torcedor azulino, com essas três contratações? Não pode parar por aí. Ponto. Não pode parar por aí. Tem que permanecer contratando, que tem que permanecer qualificando esse elenco, porque tem muita coisa ainda para se ajeitar no CSA. O CSA já chega na marca de 30 contratados na primeira janela. Falta pouquíssimo. Acho que faltam 2, se não me engano, para 30 contratados, porque já teve que fazer dispensas e trazer novos atletas. É uma situação complicada, mas foi uma situação que o CSA se colocou. E aí vamos falar um pouco, rapidamente, sobre o jogo contra o CSE. Por que eu quero falar sobre esse jogo? Primeiro o que a gente viu em campo e depois o que o Cabo falou na coletiva, já para projetar o futuro, na minha opinião. O que a gente viu em campo? Um time que não tem padrão de jogo. Ponto. O torcedor azulino, qual é o padrão de jogo do CSA? O CSA muda de escalação toda a rodada, o CSA improvisa muitas vezes, o Cabo já improvisou o Caio Vitor, de 8 e jogando mais um pouquinho na frente. O Cabo improvisa o Pedro Favela de lateral direito. E segundo ele, porque opções estavam fora, mas a gente sabe também que os contratados para lateral não estão agradando, tanto que o Eduardo veio. Então a gente não vê um CSA que tem um padrão de jogo ainda. Tem um padrão de formação. O CSA joga no 4-3-3 toda vez, como o Cabo sempre faz. Mas padrão de jogo não. O CSA se engancha na criação. O CSA se engancha no meio campo. O meio campo do CSA ainda não se acertou. Isso vem desde o Rogério Corrêa. Ninguém conseguiu acertar esse meio campo do CSA. Eu ainda continuo batendo na tecla que o melhor meio campo para mim vai ser Marlon, vai ser Juninho Valora e o Caio Vitor. Não acredito tanto no Marcinho quanto a torcida do CSA acredita. Acho que o Marcinho nos últimos anos declínio técnico total. Desde que ele saiu do Sampaio para o Cruzeiro, ele não consegue ser o mesmo jogador que ele foi lá no Maranhão. O Caio Vitor para mim ainda é um atleta que está em ascensão na carreira. Precisa aproveitar isso. A gente viu um time do CSE que, obviamente, fez os 2 gols contribuindo com a falha da defesa do CSA. Mas dava a impressão de que o CSE fez o gol, abdicou de jogar e fez o CSA se enganchar. O CSA só chegou no seu gol num pênalti. Depois que empata, o CSE avança um pouquinho, cria uma dificuldade lá na frente, cria oportunidades e empata o jogo. Não é só as falhas, é a facilidade que o CSE criou em atacar o CSA quando quis jogar. Quando não quis jogar, o CSA até chegou. Um chutinho fora da área, bola parada, bola na trave do Rafinha. Mas, no geral, o CSE começou o jogo querendo jogar, acha o gol, recua, toma o seu gol e quando quis buscar o resultado, a virada, entre aspas, né? Foi lá e buscou, mesmo com as falhas. Então, assim, o CSE estava com 6 titulares fora, eram 5 titulares, com técnico interino. E por que eu quero falar desse jogo contra o CSE? Porque eu não cobro que o CSA jogue melhor que o CRB, porque o CRB está ali no nível de Série B e querendo subir para uma Série A. Então, se o CSA tivesse amassado o CRB, eu falaria, torcedor azulino, tranquilize, porque se o CSA ganhou do CRB com esse nível de futebol que o CRB tá e com o investimento que o CRB teve, a Série C vai ser tranquila. Mas o problema é que o CSA está se enganchando contra times sem série, ou de Série D, que é o caso do CSE. O CSA se enganchou contra o Coruripe 2 vezes, porque o segundo jogo foi 2-0, mas o CSA não jogou solto não. Ah, era o time reserva, Matheus. Beleza, do mesmo jeito, do outro lado, também era time reserva. E o CSA se enganchou contra a Iguatu, o CSA se enganchou contra o Coruripe, o CSA se enganchou contra o CSE, e o sarrafo da Série C está muito acima desses caras. Por isso que vem a cobrança.
Por isso que vem a cobrança, porque o sarrafo do CSA é imaginando, é vendo o Campeonato Brasileiro da Terceira Divisão. E no olho nu, no que a gente vê em campo, parece que o CSA está longe de estar preparado. E nessa quarta-feira, amanhã, vai pegar. Opa! Vai pegar um time que chega com um técnico novo, chega com pressão, chega com cobrança interna de presidente, vai querer jogar em casa com o apoio da torcida para também sair de uma crise. E o time do Asa, no papel, não está jogando bem, mas no papel é melhor do que o do CSE, é melhor do que o do Iguatu, é melhor do que o do Coruripe. É melhor do que o do Cruzeiro, que foi um time que o CSA ganhou. No papel. Ainda não conseguiu jogar. Mas vai ser uma partida tão importante quanto para o Asa do que para o CSA. Ou o CSA, e aí vem o que eu falei no início do vídeo, o que eu acho que o CSA deve fazer. Ou o CSA cria um padrão de jogo, ou o CSA cria um padrão de escalação e bota esses 11 caras para entrosarem, para pegarem um ritmo, para pegarem entendimento de como um se locomove no jogo. Porque o CSA precisa de um padrão, rapidamente. Urgentemente o CSA precisa de um padrão. O CSA precisa estabelecer, esses são meus 11 titulares, com o que eu tenho aqui agora. Ah, mas vai chegar. Beleza, vai chegar. Mas agora eu preciso de 11 titulares. E esses caras vão ser a minha expectativa para a Série C. Porque esses caras precisam se conhecer em campo, se comunicar em campo, entender o que é colocado nos treinamentos em campo, sem essa prosseguimento, sem essa continuidade de padrão, de entrosamento, o CSA vai chegar despreparado. Eu sou completamente contra, isso é uma forma que eu penso no futebol, de você mudar a escalação todo jogo. Sou completamente contra. Acho que os jogadores têm que se adaptar a cada jogo, adaptar a cada treinamento e acabam tendo que corrigir, se corrigir em campo todo jogo. Você estabelecendo um padrão, você minimiza esses atritos, esses mini problemas, esses problemas que poderiam ser resolvidos durante a semana. Então, minha opinião, a partir de amanhã contra o Asa, o CSA precisa estabelecer. Esses aqui são meus 11 titulares. Esses caras vão jogar o Alagoano, talvez joguem alguns jogos da Copa Alagoas, porque, na minha opinião, alguns jogos da Copa Alagoas o CSA tem que jogar com o principal sim, para rodar, não para rodar esse elenco. E aí vem o que eu ouvi do Marcelo Cabo. Acho que o Cabo não pode se dar o luxo de ficar rodando o elenco toda hora na Copa Alagoas. Ah, porque tem que dar ritmo aos reservas. Ah, porque eu tenho que ver esses caras jogando. Já viu esses caras jogando, já deu ritmo em alguns atletas. Você vê os caras treinando no dia a dia, vê semanalmente esses caras treinando, quem tá bem, quem não tá. E nesse momento o CSA não pode se dar o luxo de tropeçar para times menores na Copa Alagoas, para não gerar uma crise, e não pode se dar um luxo de perder no Alagoano para não gerar uma crise. O CSA pode, eu não estou dizendo que vai, mas pode ficar novamente fora dos 4. O CSA pode novamente ficar fora da final. E isso aí é uma corda no pescoço do Marcelo Cabo, porque eu acredito muito que essa direção do CSA, se não se classificar para uma semifinal de campeonato alagoano ou para a final, pode derrubar treinador sim, e pode vir outro, porque está sendo padrão. Então, se o Cabo quer melhorar o seu trabalho e salvar o seu trabalho também, tem que deixar de lado essa conversa de ter que rodar o elenco. Tem que botar um padrão de jogo e botar 11 titulares que vão começar a pegar ritmo juntos e vão começar a entender o trabalho deles em campo juntos. Hoje, quem seriam esses titulares? A maior dúvida para mim, de verdade mesmo, é no quesito goleiro. O David tá me decepcionando muito. Falei que gostava do atleta, mas começa o ano muito mal. O Yuri Senna foi bem e o Fernando Castro ainda não foi testado. Tá na hora de resolver quem vai ser esse goleiro. Vai continuar apostando no David, mesmo ele mal no ano, ou vai botar a fezinha no Yuri Senna, que foi a segunda opção contra o Coruripe. Depois daí é Eduardo, Biazos, Wellington Carvalho, lateral esquerda tem que ser o Kevin. Eu acho que o CSA vai trazer outro, mas o Ricardo Senna, para mim, fisicamente não vai acompanhar esse time. Marlon Juninho Valora, camisa 10, eu gosto do Caio Vitor, mas entendo que ele está disputando com outros 3 atletas. Acredito que vai ser o Marcinho. Marquinho do lado esquerdo, Niltinho do lado direito e Rômulo. Ah, Matheus, o Niltinho não tá bem, tem essa dúvida no camisa 10, pode ser outro. Beleza, eu tô dando a sugestão. Cabo que tem que escolher os 11, colocar em campo e dar ritmo a eles. Eu acho que sem isso o CSA
não vai muito longe no Campeonato Brasileiro da Série C, obviamente, além de ter que trazer reforços. É isso. Eu acho que é isso sobre o CSA até aqui, sobre o jogo de amanhã e obrigado pela sua audiência. Obrigado pela sua audiência. Redes sociais aqui embaixo. Novamente, se você gostou, dá o seu like. Se você não é inscrito, se inscreve ativando o sino das notificações. E se você já é inscrito, muito obrigado pela sua audiência. Compartilha esse link para as pessoas que você acha que vai gostar desse conteúdo, beleza? Um grande abraço e depois teremos mais vídeos e comentários sobre a equipe azulina. Então, muito obrigado.